Livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós leremos. Vamos ficar em pé para ler. Provérbios é o livro que foi deixado na Bíblia para se conhecer a sabedoria, a instrução, para dar entendimento de justiça, de juízo, de prudência, para dar conhecimento. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém. Os irmãos podem assentar. Quanta riqueza de instrução, de sabedoria nestes poucos versículos. Observe só. O verso 1. Não te esqueças da minha lei. Não te esqueças. Tiago, o apóstolo, ele nos advertiu na sua carta, dizendo que não devemos ser ouvintes esquecidos, porque muitos ouvem, porém esquecem. É no capítulo 1 da carta de Tiago, a partir do versículo 22, diz assim, ó: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem
para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aquele que não é ouvinte esquecido. Veja que Tiago diz que a Bíblia, ele faz uma comparação e nos mostra que a Bíblia, a palavra, ela é o espelho. Na verdade, ela é o espelho da alma, né? Ele diz: aquele que contempla ao espelho natural, seu rosto natural, é semelhante. Assim, aquele que olha para a Bíblia, sendo ela o espelho da alma. Quando você olha na Bíblia, ela te mostra como você está. Ela te mostra como você é. Ela te mostra seus defeitos. Ela te mostra as suas qualidades. Ela te mostra o que precisa ser consertado, corrigido. Não é para isso que serve o espelho? Você pega o espelho, você se arruma, se veste, e você pega o espelho e olha para ver se está tudo bem. Ó, esqueci de pentear o cabelo. Está bagunçado. O cabelo está bagunçado. Então eu vou pentear o cabelo. O espelho me mostrou. Assim a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, ela vai nos mostrando o que é que está bagunçado na nossa vida. A Bíblia é o espelho. O que é que falta ser consertado? Mas Tiago disse aqui que há uma pessoa que ele olha no espelho, vê e vira as costas. Esquece. Foi lá, olhou, viu que o cabelo não está penteado. Que ainda está com remela nos olhos. E vira as costas. Esquece daquilo. Não cuida de se ajeitar conforme o que o espelho lhe mostrou. Ele se esquece. Veja. Então, Provérbios nos diz: não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Mas isso é verdade? Aumenta dias de vida e acrescenta anos? Olha, quanta gente já não estaria com vida mais se não fosse por causa da palavra, por causa do ensinamento. E quanta gente estaria com vida se tivessem andado por estes caminhos. Pela Bíblia, posso me lembrar de um primo meu, mais novo do que eu, que perdeu a vida já há alguns anos, por falta da palavra, por não andar segundo a palavra, por não obedecer à Bíblia.
apesar de carregar uma consigo por onde ia. Ele disse para minha mãe uma vez: tia, eu tenho essa Bíbliazinha, uma Bíbliazinha pequenininha. Eu não deixo ela, onde eu vou, ela está comigo. Mas não serviu. Não a praticou e andou errado, até que sua vida foi ceifada muito cedo. Mataram ele, né? Veja, te acrescentarão, aumentarão os teus dias. E isso vai longe, não é só em coisas tão catastróficas como um caso desse. Porém, a pessoa que se firma pela palavra em todos os seus caminhos na vida, ele garante mais anos de vida. Até na forma de se comportar, de viver, de se cuidar, de se alimentar. Eu estava lendo, não lembro qual mensagem, eu fico pegando. Às vezes eu sento e pego as mensagens, vou abrindo assim, abro uma, leio um parágrafo, abro outra, e eu só leio, nem marco onde é, vou lendo, assim, aleatoriamente. E eu me lembro, ontem eu vi numa mensagem, o irmão Brana dizendo assim: uma igreja onde o pastor come qualquer tipo de coisa, seus membros também comem qualquer tipo de coisa. Interessante isso. É dever do pastor se alimentar com prudência, porque deve ser um exemplo para a igreja, para a congregação. Mas é difícil, né? Se alimentar com prudência. O irmão Brana fala isso. A igreja é igual ao pastor. Se o pastor come porcaria, a igreja come porcaria. Se o pastor come comida adequada, o povo come uma comida adequada. Acrescenta anos de vida. Quanta gente viveria muito mais se alimentassem de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra. Se tivessem os devidos cuidados, quanta gente viveria mais se não carregassem os seus corações de amargura, de ódio, de tanta confusão. Elas não sofreriam um infarto logo cedo, viveria muito tempo. Se não andassem tão carregados de culpa e de condenação por erros não consertados, por pecados não confessados. Que trazem enfermidades, males, prejudica a própria saúde e diminui anos de vida. Veja, eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Honrar o pai e a mãe, a Bíblia diz, é o primeiro mandamento com promessa. Todos os demais mandamentos dizem assim:
Faça isto, não faça isto, faça isto, não faça isto e pronto. Mas quando diz honra o teu pai e tua mãe, vem uma promessa junto, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Os dias de vida acrescentarão anos de vida e paz, porque viver sem paz também não é bom. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Esta é uma situação difícil para a nossa era. Fidelidade. Estamos na era da infidelidade. O irmão Branda disse que nem mesmo os moços conseguem ser fiéis às moças. E as moças também não são fiéis aos moços. Olha de onde vem a fidelidade. Não é só entre os casados, começa lá dos solteiros. Fidelidade. Quando um moço procura se relacionar com uma moça fora da igreja, fora da mensagem, fora da palavra, ele está sendo infiel para com aquelas que vivem no ensinamento, para com aquelas que são crentes, cristãs. Da mesma forma, uma moça, uma jovem, que procura um relacionamento com um moço fora da congregação, da palavra, ela está sendo infiel aos moços cristãos. E não só isso, mas outros comportamentos que são duvidosos, que deixam a desejar. Mas se não esquecer dos ensinamentos da palavra, se não forem abandonados, veja, isso produzirá fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Há quem pense que nós podemos viver com graça apenas diante de Deus. Bom, o que importa é o que Deus pensa de mim. Somente isso. Não me importa o que as pessoas pensem de mim. Isso está errado. É ignorância. Há alguma coisa errada aí. Porque a Bíblia está dizendo: acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Isso é tão verdadeiro, que Paulo, escrevendo a Timóteo a respeito de ministério, ele disse assim, ó. Quer ver? Qual é o versículo? Deixa eu ler aqui. Versículo 7. Deixa eu ler o 4 em diante. As qualidades do ministro.
do pastor, do pregador, do diácono. Ele vai dizer mais à frente que da mesma sorte os diáconos, e assim todos os que servem a Deus, trabalham para Deus. A partir do 4 diz que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para quem soberbecendo, se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Dos que estão de fora. Isto é bom entendimento, é graça aos olhos dos homens. Graça aos olhos dos homens. É um tolo aquele que diz: não me importa o que as pessoas pensam de mim. Meu negócio é só com Deus. Só com Deus. Não, não é assim. Está errado. É claro, naquilo que vai contra a palavra de Deus, eu não tenho que pensar o que os homens pensam. Mas a Bíblia diz aqui que é aquele que guarda os mandamentos do Senhor, que não desampara a benignidade e a fidelidade, o bom entendimento, achará graça aos olhos de Deus e dos homens. E é requisito. Para ser um servo de Deus, para ser um ministro, para ser um cooperador, para trabalhar na obra, para qualquer coisa, é um requisito importante. Que tenha bom testemunho dos que estão de fora. E nós podemos voltar na nossa Bíblia, lá em Gênesis, lá no princípio. Não dá para pregar o Evangelho sem falar em Abraão. Não tem como. Não tem como. Olha como Abraão tinha um testemunho dos que estavam de fora. Testemunho dos que estavam de fora. Quando Sara morreu, e Abraão precisou de um lugar para sepultar Sara. Ele não tinha um lugar porque ele era peregrino em terra estranha. E ele foi procurar um lugar, né? E veja o que é que eles disseram para ele. Gênesis capítulo 23, a partir do versículo 3, nós encontramos assim, ó: depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Hete, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. E responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo-lhe:
Ouve-nos, meu Senhor. Príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará sua sepultura para que enterres o teu morto. Olha como é que eles, como era o testemunho de Abraão aos olhos dos que estavam de fora, aos olhos dos cananitas, pagãos. Não eram hebreus, eram cananitas. Veja, ele estava na terra de Canaã. Eram cananitas pagãos. Mas o testemunho de Abraão, olha a graça dele diante dos homens. Não, meu Senhor, escolhe onde você quiser, onde o Senhor quiser, para sepultar o teu morto, porque és como um príncipe no meio de nós. Bom testemunho aos olhos de Deus, aos olhos dos homens. Agora, vamos chegar no versículo 5 de Provérbios capítulo 3. Confia no Senhor de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Agora aqui está um ponto difícil. Aqui está um ponto difícil. Aqui está um lugar de prova. Um lugar de provação para o crente, para o cristão. Não te estribes no teu próprio entendimento. Isso aqui nos leva, né, a um lugar. Isso aqui pode ser considerado, se nós aprofundarmos mesmo, isso aqui pode ser considerado Cádiz, Barneia, para a igreja, para o cristão. Lugar de provação. Cádiz, Barneia. Um lugar de provar mesmo. Até onde nós somos capazes de negarmos a nós mesmos, como Jesus disse. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, negar seu próprio entendimento. Agora, se tem uma coisa difícil, é para o homem deixar de lado o seu próprio entendimento. Principalmente nesta era que se gaba de tanto conhecimento, de tanta sabedoria. Onde pode-se dizer assim: meu filho, não existe ninguém besta no mundo mais não. Não se diz assim hoje? Acabou, hoje ninguém é besta mais. Algum tempo atrás se amarrava cachorro com linguiça e tudo mais. Mas hoje ninguém é besta mais. Hoje todo mundo é sabido. Todo mundo é inteligente. Todo mundo tem o mundo na ponta dos dedos.
Todo mundo tem conhecimento. Agora, deixar esse entendimento próprio para firmar-se na palavra de Deus, na antiga Bíblia. Bom, mas a Bíblia é antiga. Como eu vou tratar os assuntos de hoje com a Bíblia, visto que as coisas mudaram? Bom, se mudaram, mudaram. Mas uma coisa é certa: a Bíblia permanece sendo a imutável palavra de Deus que não falhará. O resto dos entendimentos falharão. Não importa quão provado esteja cientificamente, vai falhar. Não importa qual seja o assunto, não importa quão provado esteja cientificamente, vai falhar. Somente a palavra de Deus não vai falhar. Mas nós chegamos a muitos pontos onde é difícil deixar o nosso próprio entendimento e confiar unicamente no Senhor. Confiar no Senhor de forma em assuntos, em ensinamentos que não tem nenhuma prova científica. Alguém pode te dizer, mas como pode ser isto? E você dizer assim, eu não sei. Mas isto aqui está provado que é certo, que funciona, que dá certo. E o que está escrito aí na Bíblia? A única prova é que é a palavra de Deus e que ela não falha. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Vamos continuar lendo, Provérbios 3. Tem várias referências na mensagem aqui, se não der tempo, não deu. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Isto é vida. Você sabe, um umbigo não cicatrizado leva a pessoa à morte. E a medula dos ossos é onde se produz os glóbulos vermelhos, o sangue. Aonde se falta a medula dos ossos,
aonde se prejudica, dali vem a leucemia, o câncer no sangue. Câncer no sangue. Mas Provérbios está dizendo que o entendimento, a obediência, o temor do Senhor e o apartar-se do mal é medula para os teus ossos. Há uma produção constante de vida. Aonde se falta produção de sangue, a pessoa não vai muito tempo. Ele fica sujeito a infecções, enfermidades. Mesmo se não chega a uma gravidade tão grande de virar uma leucemia, um câncer no sangue. Mas a falta de produção de sangue novo traz acúmulo de infecções, bactérias, enfermidades no corpo. Veja, medula para os teus ossos. Prejudica-se a medula? Há uma coisa muito terrível que causa isto. É a substância chamada benzeno que está na gasolina. Muito terrível, muito perigoso. E em outros produtos também, como no plástico, por exemplo, refrigerante, contém essa coisa maligna. Eles dizem, é um diabo, a própria ciência chama assim. Benzeno é um diabo, é um capeta. Expressão científica. Tão terrível, né? E está aí. Aí as pessoas dizem assim, eu não tomo essa água da rua, eu tomo água mineral. Tomo água mineral. Compra aquele garrafãozão de água mineral. Aquele garrafãozão de plástico que fica lá no sol. Fica lá no sol, estocado, armazenado lá, transportado de caminhão por aí. Ele esquenta lá e ele solta o benzeno na água. E o sábio, segundo o mundo, acha que está fazendo uma grande vantagem. Eu só bebo água mineral. Bebendo morte. Tomando morte para si mesmo. Olha, não tem para onde correr, não. Para começar, aquela água contém flúor. Outra substância que, segundo quem entende, é uma coisa que ninguém nunca deveria utilizar, flúor. Mas é a primeira das coisas que taca na boca das crianças antes dos dentes nascerem. Para depois passar o resto da vida dando dinheiro para o dentista. Esse mundo é desse jeito. Mas se você for pela Bíblia, você se livra de muitas dessas coisas. Isso será remédio para o teu umbigo, medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Olha que promessa.
e transbordarão de mosto os teus lagares. Isto fala de fartura. Há quem não serve ao Senhor com as primícias de sua renda, com medo de passar necessidade, com medo de faltar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que é o contrário. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros. A tua despensa sempre estará cheia, farta. Não faltará alimento, não faltará as coisas necessárias para a tua sobrevivência. Transbordarão de mosto os teus lagares. Vinho, isso fala de estímulo, de ânimo, de saúde. Saúde. Dá para ir longe com isso aqui, não dá? Saúde física, saúde espiritual. Honra ao Senhor com a tua fazenda. E olha, eu vou dizer uma coisa. Lá no mundo, dá certo. Lá fora. Quem não conhece a palavra, quem não tem entendimento, quem não conhece nada, não honra ao Senhor com suas primícias e prosperam e vão bem. Até certo ponto, é claro, porque Asaf, no Salmo 72, ele disse que ficou admirado com o sucesso do ímpio, até que quase escorregou os seus pés, mas depois ele viu o fim. Mas para quem conhece a palavra, eu tenho visto, aquele que não aprende a honrar ao Senhor com as primícias de suas rendas, vivem sempre em necessidade. Sempre em necessidade. Sempre tem um problema. Sempre tem uma enfermidade. Sempre tem falta de alguma coisa. Sempre está endividado. Sempre está em apertos. O fiel, às vezes, passa por aperto também. Pedro ficou em aperto, o pessoal cobrando o imposto dele e ele não tinha com o que pagar. Mas foi logo. Jesus disse: Pedro, vai lá pescar, joga o teu anzol lá, e um peixe vai lá morder no anzol, e você abre aquele peixe e ele engoliu uma moeda. Aí você pega aquela moeda e vai lá e paga o imposto, o teu e o meu também. Ele dá a solução. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as tuas primícias, de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Nunca faltará comida, vestes, sapatos para os pés. Se não puder comprar outro, que está no pé não se gasta. Está provado na Bíblia. Israel andou por 40 anos no deserto. Quando chegou lá no fim, Moisés disse para ele: vocês viram? 40 anos vocês andando, nunca se gastou o sapato dos vossos pés. Não gastou. 40 anos andando.
Esse é Deus. Deus que faz as coisas de formas tremendas e terríveis. Transbordarão de mosto. Vamos continuar lendo, né? Senão a gente para só no... Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Gente, que palavra! Parece até absurda, né? Há quem se enoje da repreensão de Deus. Se enoje. Às vezes isso acontece, né? Os filhos se aborrecem da repreensão da mãe, do pai. Chega ao ponto de dizer: eu não aguento mais. Eu não aguento mais minha mãe. Ele tomou nojo. Eu não aguento mais me ouvir meu pai falar. Tomou nojo da repreensão do pai, da mãe. Assim também muitos tomam nojo das repreensões do Senhor. E diz assim: o pastor está de marcação. Não seria melhor assumir? Assumir. Olha, se todo culto que eu vou tem uma repreensão, é porque eu preciso me corrigir. Mas é muito mais fácil dizer assim: é o pastor que está de marcação comigo. Implicou comigo. Então não vou mais na igreja. Mas seria muito melhor se corrigisse. Muitas vezes, coitado do pastor nem imagina que o indivíduo está sendo atingido. É o Senhor falando, é o Senhor repreendendo. Nem passa pela cabeça do pastor que a pessoa está recebendo aquilo como uma repreensão. E o indivíduo sai de estar de marcação. Não vou mais na igreja. Toma nojo da repreensão do Senhor. Toma nojo, se enoja. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Mas só repreensão, só repreensão, só repreensão. E por que não muda? Muda então, ué. Conserta. Alguma coisa, mas é muito mais fácil dizer assim: não, o pastor implicou comigo. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que pode desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita. De novo, aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos de delícias. Não são caminhos de amargura, de aflição.
são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. É a árvore da vida para os que a seguram. Oh, isto é promessa para o vencedor. Lá em Apocalipse, aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. É a árvore da vida para os que a seguram. Quer comer da árvore da vida? Se alimente da repreensão do Senhor, se alimente do conhecimento do Senhor. Deixa de lado seu próprio entendimento, sua própria maneira de ver as coisas, de entender, e tome a palavra de Deus. E creia nela. Não faça interpretação dela. Não aplique sua própria maneira aborrecida de entender, de analisar. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida, de novo, serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Olha que coisa maravilhosa. Andarás com confiança. Duro é para qualquer pessoa fazer uma coisa sem confiança. Não importa, seja ela qual for. Fazer uma coisa sem confiança, não estando certo de que aquilo é certo e que vai dar certo. É sofrimento, é angustiante. A falta de confiança em qualquer coisa na vida. Aquilo que você faz, como dizem assim, sempre com o pé atrás, é angustiante. E a angústia diminui dias de vida, porque ela afeta direto o coração, os batimentos cardíacos. Ela afeta diretamente o sistema imunológico. Baixa o sistema imunológico e o indivíduo fica propenso a muitas enfermidades, a muitos problemas de saúde, e que vão interferir em toda a vida. Vão interferir na família, na vida conjugal, nos relacionamentos, em tudo. Veja, mas então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará
o teu pé. Olha, se não tem confiança, é melhor não fazer. Porque quem faz com confiança não tropeça. Mas quem não tem confiança tropeça. Outro dia eu estava vendo um indivíduo, um vaqueiro, mexendo com um boi, daqueles que cisca assim e funga e o bicho. E um rapaz jovem, né? Mas ele tem confiança no que ele é, no que ele faz. Ele vai lá na cara do bicho, o bicho cisca e avança nele, ele só sai de lado assim, sai para o outro lado. Deixa eu ir lá para ver se aquele boi não me pisa todinho. Deixa eu tentar para ver. Ele me pisa tudo. Porque eu não tenho confiança em fazer aquilo. Eu não tenho aquela capacidade. Se eu tentar ir, eu vou com medo. E na primeira avançada ele me pega e me quebra tudo. E assim são as coisas na vida. Mas aquele que tem confiança, ele cresceu fazendo aquilo, ele sabe como fazer aquilo. Ele não vai com um pingo de medo, ele vai seguro de cada passo que ele vai dar. Então ele vai lá, mexe com o bicho. Que ele avança nele, ele só vira de lado assim, o boi passa, ele vem de novo, ele vira para o outro lado. Mas que coisa interessante. Alguém pode dizer assim, que ele é um louco, um maluco. Não, ele não é. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele é. Ele sabe onde ele está firmado. Ele sabe sua capacidade. Talvez ele nasceu para aquilo. É a área dele, é o campo dele, é o terreno dele. Agora vai outro. O irmão Branham fala numa mensagem, um homem verá outro fazendo uma certa coisa e ele dirá, eu farei a mesma coisa. É na mensagem, a fé perfeita, que nós estamos estudando. Nós já passamos por isso aqui. Eu farei a mesma coisa. Ele disse assim, logo então ele se encontrará todo acidentado à margem do caminho. Não se pode fazer isso. Mas a sabedoria, a palavra, dará isso. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Guardará os teus pés de serem presos. Há muitas coisas que prendem as pessoas. Não é só cadeia de ferro, não. Muitas prisões nas quais as pessoas se prendem, laços da vida, em que as pessoas se enredam com palavras, com influências. Mas se observassem a Bíblia diz assim, olha, não estejas entre aqueles que dão as mãos. Ué,
Mas não é uma boa coisa dar as mãos? Olha, cuidado. Vamos nos unir para isso, vamos nos unir para aquilo, vamos nos unir para aquilo outro. Não estejas entre os que dão as mãos. Há uma forma correta de dar as mãos, como nós temos visto aqui esses dias. Jeú disse para aquele seu amigo, Jonadab: reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração, então dá-me a mão. É outra coisa. É outra coisa. Ali está a verdade, ali está a fidelidade, ali está a integridade, ali está o discernimento. É reto o seu coração? É reto? É. Porque o meu coração é reto. Retidão. Mas fora disto, não estejas entre os que dão as mãos. Porque muitas vezes os objetivos não são os mesmos. As intenções são diferentes. Dá a mão aqui e na esquerda está um punhal por trás das costas. Se nós ouvíssemos a Bíblia, o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Presos. E depois para sair é difícil. Poderíamos mencionar muitas coisas aqui, Muitas coisas. Vou mencionar a mais comum delas. Facção criminosa. Drogas. Eles fazem pacto, e eles dão as mãos, Eles têm até um certo batismo que eles fazem. Cada uma tem uma forma de batismo. Eles batizam as pessoas. Cada um tem um ritual. Cada uma delas tem um ritual. Eles dizem batizar. E depois de batizado não pode sair mais. Não pode sair mais. Se sair, eles matam. E eles chamam de queima de arquivo. Porque o indivíduo sai e ele sabe do que acontece lá dentro. Então, direto você vê notícia aí. Jovem é morto a tiro, sei o que tem e tal. Já tinha passagem pela polícia, era membro de facção criminosa. Só por Deus para sair. Só por Deus. Soube de um parente meu que se envolveu e quis sair a tempo. Deus foi tão misericordioso com ele que disse que o chefe deu a ordem, disse: olha, nesse aí ninguém mexe. Se ele quiser ficar, ele fica, se ele quiser sair, ele sai. E ninguém mexe com ele. Se ele quer sair, deixa ele sair. Não mexa com ele. Está vivo até hoje. Só a graça de Deus. Porque senão, escapava não. Não esteja entre os que dão as mãos. Está aqui em Provérbios também, não me lembro onde. Há muitas formas de ser preso. Enredo, muitas formas de enredo.
Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Por que não pagar hoje? Vence amanhã, semana que vem. Mas está com dinheiro, por que não paga logo? Mas as pessoas são assim, né? Está com o dinheiro na mão, mas não venceu, eu não te pago. Não detenhas de seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Olha, a Bíblia ela tem cada detalhe, para a vida natural, para os negócios, para tudo, está na Bíblia. As mínimas coisas. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal, e nem com razão também, porque mais tarde Jesus veio e disse. Provérbios também diz, não respondas ao tolo segundo a sua estultice. Veja, não contendas com alguém sem razão, e nem com razão. Mais tarde Paulo também disse assim, por quê? Por que não sofreis o dano? Fica com dano, fica com prejuízo, mas não briga não. Deixa para lá. O Senhor o verá e te dará recompensa. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é a abominação para o Senhor, mas com o sincero está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele a abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si confusão. Então eu vou tomar apenas um parágrafo aqui da mensagem. Não te estribes no teu próprio entendimento, porque o nosso tempo se foi. Mas nós temos as infalíveis realidades do Deus vivo, nós temos um guia, nós temos para que foi dado o Espírito Santo. E nós temos, não te estribes no teu próprio entendimento. Vou tomar aqui apenas o parágrafo 147. Não te estribes no teu próprio entendimento. Por bom que seja, por bom que pareça. Se há algo na palavra de Deus que vai contra esse entendimento, deixe esse entendimento e fique com a palavra. Não te estribes no teu próprio entendimento. Se você se estriba, se firma no seu próprio entendimento hoje, quando você estiver doente, quem sabe sentado em uma cadeira de rodas, morrendo com câncer, problema cardíaco, e o médico diz que você vai morrer, olha só que coisa. Você nunca sabe. Eclesiastes 11 diz, porque não sabes o mal que virá sobre ti amanhã. E se você não se estriba, se você se firma no seu próprio entendimento hoje,
Quando você estiver doente, aí você vai querer se firmar na palavra de Deus. E vai ser difícil conseguir, porque não aprendeu a jogar fora o seu próprio entendimento e tomar o entendimento de Deus. Muitas vezes nós somos lançados em teste, em treinamento, para aprendermos a deixar de lado nosso próprio entendimento. Nas mínimas coisas que parecem às vezes que não tem nada a ver, né? Mas o que o profeta está dizendo é isso. Se você se estriba no seu próprio entendimento hoje, quando você estiver doente, sabe, aquela hora de angústia, de provação que vem para cada pessoa, quem sabe sentado em uma cadeira de rodas, morrendo com câncer, problema cardíaco, e o médico diz que você vai morrer. E agora? Aí você vai querer se estribar no entendimento de Deus, na palavra de Deus. Mas você não está treinado para isto. Você não praticou isto, deixar o seu entendimento e tomar a palavra de Deus. Por mais estranha que pareça, por mais paradoxal que pareça, se você se estriba naquele entendimento, você vai morrer. Você vai morrer. Mas não se estribe naquele entendimento. Certamente não. O que dizer acerca dos muros de Jericó? Dos quais eles dizem que podiam ter uma corrida de carroças ao redor no topo deles. Aqueles enormes muros. Pensa um muro, hein? A largura do muro, eles podiam fazer uma corrida de cavalo, carroça em cima do muro. Era um muro e tanto. Deus diz: suba até lá, marche ao redor disso tantas vezes, faça soar uma trombeta e todos vocês girem e o muro cairá abaixo. Mas isso é absurdo. Isso não pode acontecer. Não se firme no seu próprio entendimento. Bem, isso seria absolutamente estúpido para a mente carnal. Quantas coisas estúpidas existem para a mente carnal na palavra de Deus. Estúpidas. Mas Josué, sabendo quão grossos aqueles muros eram, porque ele havia construído muitos muros lá embaixo no Egito, ele conhecia o cimento que estava neles, quão compactos eram para ter aquelas corridas de carroças em seu topo, além das casas construídas no topo dele, mas ele não se estribou no seu próprio entendimento. Ele creu que o que Deus disse era verdade e obedeceu sua palavra e os muros caíram. Não se estribando no seu próprio entendimento. O que seria se ele tivesse lutando aquela batalha e, como eu estava pregando domingo, e lá o sol estava descendo, o inimigo estava desnorteado, aquela noite eles iriam se ajuntar e viriam com uma outra força, matariam muitos de seus homens. Agora, o que seria se ele tivesse dito: eu preciso de alguma luz diurna, eu tenho que ter mais alguma luz solar? Bem, agora espere um minuto. Deus estabeleceu esta ordem, o sol gira enquanto o mundo gira. Então vejamos, se eu dissesse para o sol parar, quem sabe se o mundo parasse agora, então perderia sua gravitação, eu cairia. Ele não ouviu ao seu entendimento. A única coisa que ele disse foi: sol, permaneça quieto, lua, fique onde está. E isto obedeceu. Ele não se estribou no seu próprio entendimento, mas ele se estribou na promessa de Deus: eu lhe tenho dado essa terra, vai e tome-a.
Ele lhe tem dado a promessa do Espírito Santo. Você pode obter isto nesta convenção. Você pode obter isto agora. Não te estribes em, sabe, eu estou cansado. Eu lhe digo, eu comi demais no jantar. Eu odiaria que o João me visse fazendo isto. Oh, pelo amor de Deus, você está se estribando no seu próprio entendimento. A promessa é para vós, para os filhos dos vossos filhos, para aqueles que estão longe e para tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Não te estribes no teu próprio entendimento. Tome o que diz a palavra de Deus. Tome o aviso de Deus, o conselho de Deus, constantemente, por mais estranho que pareça, por mais incompreensível que pareça. Mas há segurança na palavra de Deus, a vida abundante. O Senhor continue a nos ajudar a entender estas coisas. Deus bendito, nós te rogamos que o Senhor seja com cada um dos teus filhos para dar sempre entendimento, graça, sabedoria, para aplicar a palavra nos mínimos detalhes da vida, pois as promessas são muito grandes, são muito ricas e são verdadeiras. Oh, acrescentarão dias de vida, saúde para os ossos. Que coisa maravilhosa, Pai. Nós te pedimos esta tua bênção. Ajude-nos a guardar nos nossos corações e não esquecer desta tua palavra. Continue conosco, Senhor, perdoando os nossos pecados, tomando-nos pela mão e conduzindo-nos, pois necessitamos sermos guiados, dirigidos pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a tarde. O Senhor nos permitindo, estaremos aqui para a ceia do Senhor.